Olá, este é o programa Minutos que Transformam, um programa devocional da Igreja Presbiteriana dos IPs. Quero falar com você neste dia sobre a diferença entre provação e tentação. E para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no texto de Tiago, capítulo de número 1, farei a leitura do verso 12 ao verso 15. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Existe uma distinção, uma diferença entre provação e tentação. A primeira distinção está na origem. A provação, ela vem de Deus. Deus nos prova como um pai que conhece muito bem os seus filhos, que deseja testá-los, admoestá-los, corrigi-los, prepará-los para uma condição melhor, então ele nos prova. Então nós podemos falar agora da segunda distinção. Se a primeira está na origem e a provação vem de Deus, ela vem de Deus com um propósito. E que propósito é este da provação? Somos provados a fim de sermos aprovados pelo Senhor. É isso que diz o verso de número 12. Bem-aventurado então o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque ele está sendo aprovado pelo Senhor. O nosso Deus, quando nos prova, tem o desejo de nos ver aprovados. É o sentimento de todo professor em relação ao seu aluno. Aquele que entrega a matéria e depois testa o seu aluno para ver se de fato ele reteve o conhecimento e se está pronto, se está apto para prosseguir. Assim o Senhor faz conosco. Como bom mestre que Ele é, Ele deseja nos provar a fim de nos ver aprovados, nos ver caminhando em progresso para mais uma etapa da nossa vida cristã. No entanto, temos o outro lado, a tentação. Diferentemente da provação, a tentação ela não vem de Deus. A tentação, de acordo com o que o texto de Tiago nos diz, lá no verso 14, fala que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. É interessante porque talvez você pense, a origem da tentação é o diabo. Claro que o diabo nos tenta, claro que o diabo deseja ver a nossa queda, mas observe como Tiago não terceiriza a responsabilidade do pecado para Satanás. Infelizmente, em nossos dias, nós vemos muitos crentes terceirizando a sua culpa para o diabo. Ah, não, isso daí é uma maldição, é algum demônio que está na família, que tem que ser tratado, que tem que ser liberto, porque é o diabo que está causando o problema do alcoolismo, da prostituição, das drogas. Tiago não terceiriza a responsabilidade do pecado. Ele diz, nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Qual é o propósito da tentação? A nossa destruição. Observe como isso é claro no texto. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Essa nos atrai e seduz. E a palavra grega usada para esta ideia de atração e sedução tem a ver com aquela armadilha, onde se coloca um bocado de alimento para fisgar ali a sua caça. Então você coloca algo que vai seduzir, atrair, e esta então vai aprisionar você, e é isso que o pecado faz comigo e com você. Nós vamos ser vislumbrados, vamos ficar vislumbrados, atraídos e seduzidos por uma situação, e então cairemos nesta armadilha. Veja como se dá essa progressão. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Veja então que o texto nos aponta qual é a origem da tentação. Nós mesmos, a nossa cobiça, as nossas inclinações pecaminosas, os nossos desejos que não agradam a Deus. Não adianta terceirizar isso para outros, dizer que isso é culpa de fulano ou beltrano, ou de que isso é culpa até mesmo de Satanás. Nem tampouco dizer que isso é culpa do Senhor. Ninguém, ao ser tentado, diga, Deus fez isso, porque Ele não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. A culpa é minha, a culpa é sua. Nós criamos situações em que nos deixamos ser seduzidos e atraídos pelo nosso pecado. Então, esta cobiça ganha espaço no nosso coração. Esse pecado é consumado
e então chegamos ao propósito da tentação. Ela gera a morte, a destruição. Está enfrentando lutas e dificuldades? Isso se dá porque Deus está provando você a fim de te aprovar, ou está acontecendo porque você criou armadilhas sedutoras para cair em pecados, para ceder e dar espaço à sua carne? Pense nisso. Se você está sendo provado, louve a Deus. Obrigado, Senhor. O Senhor está desejando me aprovar, me testar a fim de me aperfeiçoar. Mas se você está enfrentando uma tentação, comece humildemente reconhecendo o seu erro, a sua responsabilidade, o seu pecado. Se apegue em Deus, na Escritura, e ore clamando ao Senhor para que Ele diminua o seu eu, as suas inclinações, freie o seu pecado e te ajude a vencer esta luta. Livra-nos, Senhor, do mal. Não nos deixe cair em tentação. Que essa seja uma realidade em nossas vidas. Que Deus nos abençoe.